Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Cândido Gouveia Neto. Eu vou falar aqui de um trabalho meu e da Cristiane Thalita, denominado A Matemática no Currículo dos Cursos Comerciais da Reforma Campus. A Reforma Campus ela foi empreendida no início do governo do Getúlio Vargas, em 1931, né? Foi lançado, então, um pacote de reformas na área educacional, né? E desse pacote, um dos pontos desse pacote, era a reforma do ensino comercial. Mas por que o ensino comercial, né? A crise internacional das bolsas de valores em 1929 tinha arrasado as economias, né? E então precisava se pensar uh, nessa transferência, né, de um setor, principalmente no Brasil, de um setor agrícola, movido muito pelo café, para um setor muito industrial, né, para um setor mais industrial e principalmente comercial. Então a reforma Campos no ensino comercial, ela visava, entre outras coisas, essas mudanças, né, mudanças principalmente na área do ensino comercial. Mas ela vinha com outras coisas, principalmente a questão da regulamentação da profissão de contador, né? A reforma Campos, então, trazia isso, trazia também os formatos, os currículos, os programas das disciplinas, né? E estabelecia principalmente a superintendência do ensino comercial, tá certo? Aí, assim, entre a reforma Campos, como uma das consequências da reforma Campos, a gente observou no nosso trabalho, né, que foram publicados muitos livros que seguia as orientações da reforma Campos no ensino comercial. Então, nesse sentido, né, nesse contexto, esse trabalho, né, a gente parte da seguinte pergunta de pesquisa, né, quais interesses então permearam a elaboração do currículo dos cursos comerciais da reforma Campos, né? E principalmente que relações, né, os livros didáticos de matemática, principalmente matemática comercial e financeira, que estava mais relacionado ao ensino comercial, apresentavam em relação às disciplinas, né? Então o presente comunicação ela tem como objetivo analisar algumas relações, né, que permearam a elaboração do currículo de matemática dos cursos comerciais da Reforma Campus, bem como compreender o papel desses livros, né, de matemática comercial e financeira na relação do currículo, tá certo? Então, como referencial teórico, nós usamos o Goodson, né, a ideia na concepção de currículo do Goodson, tá? Então, o Goodson afirma que os atores envolvidos empregam, né, principalmente na questão da elaboração dos currículos, né, uma gama de recursos ideológicos e materiais à medida que prossegue as suas missões individuais e coletivas. Tá? Então, nós pensamos no Goodson para entender o currículo do ensino comercial, tá? E principalmente nos apoiamos também nos estudos teóricos do Chopin, né? Chopin afirma que os livros didáticos eles exercem basicamente quatro funções, né? Que podem variar conforme o ambiente sociocultural, as épocas, as disciplinas, os livros de ensino, os métodos e a forma de utilização, né? Então, a gente pensou aqui duas funções relacionadas diretamente ao currículo que os livros fazem é a questão das funções referencial ou ideológica, né? Então, no caso da função referencial, ah, o livro é uma fiel tradução do programa, né? Então, das possíveis interpretações do programa, tá certo? Então, o livro, nesse sentido, ele é um depositário de conhecimento, de técnicas, né? De habilidades, tá? Já na função ideológica, o livro então ele constitui um dos elementos de constituição, principalmente dos estados nacionais, né? E atuaria principalmente nessa questão da identidade, né? Então ele assume também um papel político muito importante, tá? Então quando a gente olha o currículo de matemática dos cursos comerciais, a gente vai ver que esse currículo ele é principalmente permeado por interesses, né? Por muitos interesses. Então a gente tem primeiro os interesses dos contadores, né? Que trazem a questão da regulamentação da profissão deles, né? A gente tem interesses que, principalmente na questão da fiscalização das escolas, né? Estabelecimento de privilégios
tá? Então a gente vai notar isso na exposição de motivos que o Francisco Campos trouxe, né, para a reforma, né, no contexto da lei, né? Ele então afirma que a classe de contadores, de guarda-livros e contadores solicita a regulamentação de sua profissão, né? Ele diz que essa organização é indispensável sob dois pontos de vista. Por um lado, para sanear e moralizar a profissão da responsabilidade e garantias a fim de que se evitem os abusos que têm sido causa de tantas irregularidades, falências e concordatas. Então, as falências das empresas naquela época, né, foi atribuído a uma falta de fiscalização, principalmente da questão dos contadores. Mas veja que o currículo, né, de curso de matemática, desses cursos técnicos comerciais, eles também passam a ter influência, né, de outros grupos. Então tem os grupos das escolas particulares que também, que de certa forma eles começam, eles estabelecem alguns pontos dentro da reforma baseado no que eles tinham. Então a gente tinha, por exemplo, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que tinha um professor chamado Rodolfo Batista Santiago, que também era professor da Escola Politécnica na época, e ele leva, né, é, parte principalmente a parte matemática financeira, para essa reforma. Os livros dele, né, toda a estrutura das aulas dele, então, por certa influência que ele tinha com pessoas relacionadas, principalmente com que estavam ali no âmbito da reforma campus na área do ensino comercial, então ele leva isso para a reforma. Então isso fica claro, por exemplo, para nós quando a gente olha um prefácio, né? Então foi um dos itens que a gente analisou, o prefácio de um dos livros do Rodolfo Batista Santiago, né? Que foi um livro produzido, publicado anos postumamente pelo filho, né? Também Rodolfo, tá? E ele coloca assim que foi ele, né, que inaugurou em nossa escola. Isso foi uma das homenagens que eles fizeram na Fundação de Comércio Álvares Penteado. É, e eles colocam nessa homenagem, né, que foi o Rodolfo Batista que inaugurou naquela escola o curso de matemática financeira. Hoje contemplado na reforma do ensino comercial, tá? Que colaborou na parte de distribuição das cadeiras de matemática. Então a gente vê que a reforma Campos, ela então é permeada, né, por todas esses interesses, tá? Então a gente tinha na reforma Campos, em termos de currículo, né, a gente tinha então uma parte de matemática, era matemática comercial, que era destinada a alguns cursos, e a outra parte de matemática financeira destinada a outros, né? Então, os cursos técnicos, principalmente guarda-livros, eles recebiam a matemática comercial, mas isso era para atuar é, nos primeiros anos ali, né, nas lides diárias do comércio mesmo. Agora, para trabalhar nas grandes empresas, nos grandes bancos, o aluno então ele tinha uma outra coisa chamada de matemática financeira, que era trabalhar dos juros, capitalização, tá? Então veja, é uma separação, né? A gente tinha então matemática comercial para um determinado grupo e matemática financeira para um grupo que atuaria em grandes corporações, né, e grandes bancos, tá certo? Então a gente nota isso principalmente no programa, né, no currículo, a gente vê isso. Então, porque matemática comercial era uma coisa e matemática financeira era outra, tá? Então, esses livros também, os livros que são produzidos posteriormente à Reforma Campos, eles trazem essas concepções, né, principalmente da reforma. A gente vai notar isso principalmente no livro do Melo e Souza, do Cecil Thierry e do Nicandor Lengruber, tá? E outros livros publicados posteriormente. Por exemplo, um outro livro chamado Matemática Comercial, do Luiz Cavalheiro, tá? Então eles seguem basicamente o que estava prescrito. Então o livro, nesse caso, ele segue essa função referencial já apontada por Chopin, né? Mas claro que além disso, né, essa
de seguir essa função também, né, como o Chopin coloca, os livros daquele período, eles trazem também concepções, né, dessa segunda função que o Chopin coloca, relacionado a esse ambiente sociocultural, né, essa função ideológica, cultural, porque a gente nota, principalmente nos livros de matemática comercial, isso muito, muito forte, né? Principalmente na época que o Getúlio estava com essa ideia de um Estado, né? De um Estado nacional, então isso é presente nos livros, porque tem símbolos nacionais muito fortes presentes nos livros de matemática comercial, né? Então, por exemplo, a gente ia falar sobre a moeda, né, do Cruzeiro na época. Então, a moeda de 10, ela representava, tinha uma esfinge do Getúlio Vargas, e o motivo, de acordo com o livro, né, que continha lá, era da unidade nacional, né? Então, todos esses símbolos, né, Getúlio, Marechal Deodoro, Princesa Isabel, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Pedro Alves Cabral, então todas as moedas daquele período traziam uma exposição, um motivo, né, de unidade, de criação do Estado. Então nota que esses livros eles trazem não só essa questão, né, matemática, comercial, tal, mas elas trazem também esses elementos que vão passando despercebidos, né, mas que são símbolos nacionais, né, e de criação de um Estado, tá certo? Então é isso, eu agradeço a vocês, agradeço a organização do evento, pela oportunidade, tá? E leia o nosso trabalho. Muito obrigado. Um abraço.